Saúdo a todos os irmãos que estão acompanhando essas lições sobre os 12 profetas menores do Antigo Testamento. E os estudos irão agora focar na pessoa do profeta Abacuque e a sua mensagem. E diz: Abacuque, o justo viverá pela fé. Comecemos com a leitura bíblica. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas alturas. Abacuque capítulo 3, versículo 19. Nesse versículo, o profeta ele declara a sua plena confiança em Deus. Ele reconhece que Deus é a fonte de todo o poder que ele utiliza para realizar a missão. Nada mais nada menos, ele diz que as suas qualidades decorrem exclusivamente da ação de Deus. E essas qualidades fazem com que ele ultrapasse os seus limites pessoais, quando ele se compara com as corças, cuja ligeireza e, ao mesmo tempo, a habilidade com que ela tinha de saltar sobre os obstáculos, a tornava o quê? Rápida, a tornava capaz de sobreviver aos predadores. Assim o profeta que teria a força para poder enfrentar os desafios. Força essa, capacidade que nós precisamos como cristãos para realizar a vontade de Deus. Vamos ver alguns aspectos. Abacuque, uma das possíveis traduções para a palavra Abacuque é abraçar. Ou, em outras palavras, dá uma ideia de quê? De carinho, contato. Em outras palavras, lembra que Abacuque ele traz uma mensagem para que nós nos acheguemos a Deus, não como os outros, como uma forma de nós buscarmos o quê? O retorno ao caminho da vontade divina. Não, Abacuque ele procura o quê? Nada mais nada menos conhecer melhor a Deus e a sua vontade. Pela tradição, não há, nem no livro de Abacuque, nem em outros livros da Bíblia, há pistas claras sobre quem era Abacuque. A tradição o identificava como um profeta culto. Um profeta culto. Provavelmente devia ser um estudioso, alguém que tinha uma formação, podemos dizer assim, acadêmica, e que Deus chamou para a missão. O que faz o contraponto em relação a Amós, que era um profeta vaqueiro. Então, a sua mensagem, a mensagem dele, foge da ênfase normalmente adotada pelos profetas menores. Ele vem no seu livro discutir a essência da fé, a fé que nós colocamos em Deus. Vamos novamente fazer uma leitura bíblica. O livro de Abacuque pode ser estruturado da seguinte forma. Ele faz o primeiro questionamento a Deus, a resposta a Deus, a resposta de Deus. Depois ele faz um segundo questionamento. Novamente Deus responde. E nessa segunda resposta, Deus completa o material para que Abacuque realmente venha compreender a pessoa de Deus. Aí, Abacuque, no restante do segundo capítulo, ele aponta nada mais nada menos para o problema dos ímpios. E no terceiro capítulo, nada mais nada menos, é um cântico que ele faz, uma oração que ele faz em que se reconhece o poder e a magnificência de Deus. O primeiro questionamento está nos 4 primeiros versículos do livro de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias.
Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Abacuque 1, versículos 2 a 4. Esses versículos, Abacuque faz o primeiro questionamento, clamou a Deus. Interessante, ele está falando dos ímpios que estão dentro do povo de Deus. Ele não estava falando da impiedade de outros povos, mas dos ímpios. Abacuque ele viveu, provavelmente, sua missão foi realizada no período imediatamente anterior aos ataques de Nabucodonosor, do Império Babilônico, para a conquista final de Judá, já que a Síria e o Egito, que eram países que disputavam o poder na região, tinham sido derrotados, e Judá, nada mais nada menos, restava o quê? Completamente à mercê da ação dos caldeus. Nesse período também havia o quê? Uma grande decadência moral, uma grande decadência da moral da sociedade judaica, em que nada mais nada menos o pecado começava ainda mais proliferar do que eu já tinha sido denunciado por outros profetas. Diante da situação, o profeta ele entende que Deus é justo e ele se pergunta por que Deus permite que a iniquidade ela viceje entre o povo. E ele, no versículo 2, ele diz: até quando clamarei pedindo ajuda? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Esse é um questionamento que é muito atual. Porque quantas pessoas que não aceitam o evangelho diz: se Deus é poderoso, por que ele não combate, não impede a injustiça? E é um questionamento também de muitos irmãos na fé, que titubeiam diante da aparente contradição. O Deus poderoso e justo, ao mesmo tempo, permite que haja uma convivência muito forte com a iniquidade e com o pecado. Porque se Deus se aborrece do pecado, por que não elimina o pecado do mundo? Em outras palavras, é aquele velho problema já levantado já no Antigo Testamento sobre o problema do mal. Ou seja, se Deus é poderoso e ele não destrói o mal, então Deus não é bom, ele é mau. Se Deus é poderoso e não destrói o mal, ele também pode ser o quê? Um Deus fraco. Se ele é fraco, não é Deus. Em outras palavras, aparentemente a existência de Deus e de seu reino é completamente incongruente com a existência do pecado, até o pecado dentro do povo por ele escolhido. Isso é muito importante para nós. E o Abacuque, ele coloca que diz assim: a destruição, a violência, os conflitos, discórdias, a lei frouxa, ou seja, a lei que ele fala é a lei da Bíblia. Líderes, sacerdotes, todos eles conviviam, praticavam o afrouxamento da interpretação da lei. A lei de Deus não vinha para conformar a conduta humana. Não, ela vinha para se adequar à conduta humana, feito muitos problemas que estão acontecendo em diversas denominações, em que líderes, ao invés de manter o posicionamento, manter aquela postura que tem sido adotada desde a subida de Cristo aos céus, a ascensão dele aos céus, vem permitindo que a conduta da sociedade passe a ser aceita dentro da igreja, como se a igreja ela devia se comportar como uma entidade do mundo para que por esse mundo fosse reconhecida, legitimada. Isso é algo muito sério mesmo. Mas entendam, Abacuque, ele não veio na sua mensagem tratar da questão do mal. Esse primeiro questionamento
ele vem: Senhor, por que permites que dentro do teu povo haja pecado? Isso é muito importante. E esse questionamento, meus irmãos, não só foi de Abacuque. Vamos ver a próxima leitura bíblica. Davi, no Salmo 73, versículo 2 a 5, diz: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Porque na nossa mente é que a prosperidade só deve vir sobre aqueles que agradam a Deus. Mas quando você vê pessoas que, de uma forma ou de outra, tiram troça de Deus, o desconsideram, o ignoram, perseguem o povo de Deus e eles têm uma prosperidade, tanto em termos materiais, reconhecimento da sociedade, são aplaudidos. O povo de Deus sofre. Davi, ele nesses salmos, ele se trabalha essa ideia, quando ele chega à conclusão de que a prosperidade dos ímpios era aparente. Ou seja, você só via apenas um tipo de prosperidade, que era a prosperidade material, o reconhecimento entre os homens. Mas, na verdade, a prosperidade prometida por Deus ia muito além disso. Aí vamos ver agora a resposta dada por Deus a esse questionamento de Abacuque. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúne os cativos como se ajunta a areia, zomba dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados, este cujo Deus é a própria força. Abacuque, capítulo 1, versículos 6 e 7, 9 a 11. O que diz esses versículos? Nada mais, nada menos de que, olha o que é que Deus coloca, que a aparente prosperidade dos ímpios que existiam dentro do povo de Deus, ela seria agora destroçada pela invasão de uma nação cruel e impetuosa. E eles diz, qual tipo dessa nação? Eles fazem as suas próprias leis. Em outras palavras, eles não seguiam a lei de Deus. Eles faziam a sua própria lei. Eles impunham sua dignidade. Como podemos dizer assim? Eles introduziam seu próprio padrão de justiça. Ao contrário do padrão de justiça de Deus. Eles vêm para fazer violência, porque a violência era a forma pela qual eles alcançavam os seus objetivos. Quais os objetivos? Reunir os cativos, conquistar povos, zombar dos reis e príncipes dos estados que estavam no caminho deles, para quê? Para derrotá-los. Ou seja, os reis e príncipes desfaleciam diante do poder dos caldeus. E aqui até falam a forma que eles faziam isso. As muralhas que protegiam as cidades, elas eram pouco efetivas diante da técnica de cerco que eles usavam, que era qual? Amontoando terra. Eles amontoavam terra ao longo das muralhas. Com isso, os soldados deles poderiam alcançar o topo das muralhas e atacar a cidade. Era uma técnica vitoriosa que eles tinham. Eles destruíam o que antes era considerado seguro. E o que é que diz aqui? Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Em outras palavras, o dia do Senhor
o dia do juízo antecipado iria chegar sobre aqueles que se diziam parte do povo de Deus, semelhantemente ao reino de Israel. O reino de Israel foi destruído por uma nação tão violenta quanto que foram os assírios, e agora o povo de Judá, que não reconhecia Deus, o povo de Judá que praticava o pecado, o povo de Judá que só olhava para o próprio umbigo, eles seriam agora castigados por uma nação que, na verdade, essa nação apenas vivenciava ao máximo o quê? Os valores que os pecadores no meio do povo de Israel praticavam. Porque, como nós vimos em Miqueias, havia exploração. Havia exploração. Os poderosos, à luz do dia, praticavam indignidade sobre os humildes. Havia a venda de profecias. Havia a corrupção do clero, dos magistrados, dos líderes. Essa era a sociedade que estava completamente corrompida. E quem eram os cadeus? Quem eram os assírios? Povos que, pelo completo desconhecimento de Deus, eles levaram aos extremos, essa postura distorcida. E com isso conseguiam o quê? Conseguiu uma prosperidade ainda maior, do que daqueles ímpios que viviam no meio do povo de Judá. Em outras palavras, irmãos que estão dentro da igreja e agem de forma pecaminosa, porque eles buscam essa prosperidade que o mundo também procura, eles vão ser suplantados por pessoas do mundo que desconhecem a Deus, que por levar ao extremo essa prática, serão vitoriosos e a prosperidade deles sugará a aparente prosperidade desses ímpios dentro do povo de Deus. É isso, irmãos. É como se diz, o jacaré, o bicho maior engola o menor. A aparente prosperidade dos ímpios que viviam no meu povo seria completamente destroçada pelos ímpios, os verdadeiros ímpios, aqueles que desconheciam Deus, desconheciam completamente a Deus e levavam ao máximo a sua ambição e a sua crueldade. Pois bem, ao mesmo tempo, esse povo, eles tornaram-se culpados. Olha bem, eles iriam ser o instrumento de Deus, mas essa aparente prosperidade deles não seria o motivo que eles estariam sendo abençoados por Deus. Na verdade, eles tornaram-se ainda mais culpados diante de Deus. Mas eles seriam um instrumento para que Deus corrigisse o seu povo. É por isso que devemos ter cuidado nesse problema do mal, que Abacu colocou nos primeiros versículos do capítulo 1, de que como é que Deus permite que a impiedade ela viceje dentro do seu povo. Aí Deus vai usar um povo que joga ainda mais sujo, que é ainda mais cruel, para castigar aqueles. Parece algo sim para nós. Mas Abacuque, diante disso, ele levanta um segundo questionamento que ainda está no capítulo 1. Veja só. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor. Puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então tolera os traidores e te cala quando os perversos devoram aqueles que são mais justos que eles? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Abacu, capítulo 1, versículos 12 a 14. Olha só, diante da primeira resposta de Deus, quando Deus diz que haveria o juízo sobre o povo de Judá, e aqueles ímpios do povo de Judá seriam castigados, seriam punidos, isso cria na cabeça de Abacuque uma contradição. Como é que você usa pessoas que são mais injustas do que os ímpios do reino de Judá para fazer tua vontade? Ele não entendia.
Porque o Deus não era puro, não podia suportar o mal, não podia tolerar a opressão, mas ele ia permitir que ímpios, ainda mais cruéis, fossem um instrumento para castigar os ímpios que viviam do povo de Deus, que, na mente de Abacuque, apesar de todos os defeitos que eles tinham, eles ainda eram povo de Deus, e que aquele castigo era por demais cruel. Olha bem, muitas vezes acontece isso. Deus aparentemente permite que o mal aconteça no meio da sua igreja. Deus permite que um servo seu sofra, mesmo um servo que está desviado, está no pecado, Deus permite que ele sofra. E muitas vezes o sofrimento é o quê? Ele é executado, ele é perpetrado, é originado em pessoas que negam a Deus. E muitos dizem, Deus não está sendo cruel? Por que Deus não pune aquela pessoa de outra forma? Eu não sei exatamente qual forma que Abacuque queria que o povo fosse castigado, sei lá, uma grande seca, ou então castigado como foi o povo do Egito com as 10 pragas, em que o povo de Deus não sofria o dano, mas o povo egípcio sofria. Quem sabe ele pensasse que houvesse pragas sobre o reino de Judá, em que aqueles que eram justos seriam de alguma forma poupados e aqueles que estavam em pecado sofreriam as consequências da escolha má. Não, Deus não faz isso. Deus usa um povo idólatra para castigar pessoas do seu povo escolhido. Isso não entrava na cabeça dele. Não entrava. E no versículo 12, vem uma ideia muito forte. Quando diz assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Quer dizer isso. Judá, aliás, o povo de Deus, Judá, os reinos do norte e do sul, eles têm ideia de que Deus nunca ia permitir que o seu povo fosse totalmente destruído. Porque seria uma atitude ilógica de Deus. Como é que Deus o escolhe, tira do Egito para levá-lo à destruição? Era ilógico. Deus seria zombado pelos outros povos. Que Deus é esse que destrói seu próprio povo? Isso é completamente ilógico. Podemos dizer assim que isso é completamente imbecil. Era esse entendimento. E todo o livramento que Deus fazia criava no povo a ideia de que no último momento ocorreria um livramento. No último momento, Deus ia evitar a completa destruição deles. Infelizmente, como vocês se lembram, Miqueias falou que o pecado havia chegado até as portas de Jerusalém. Em outras palavras, o exemplo da destruição de Samaria. O povo de Deus foi desterrado pelos assírios e acabaram perdendo a sua unidade étnica, que foram misturados com outros povos, e com isso perdiam também a sua unidade religiosa. Eles foram retirados da herança. Apesar do exemplo que aconteceu com Samaria, o povo de Judá não viu esse exemplo e continuou no seu mau caminho. E pior, o evento que aconteceu com a invasão do Assírio por Senaqueribe, o rei Senaqueribe, em que Deus fez o grande livramento quando lançou uma peste que matou o exército assírio, o povo achou, tá vendo? No último instante Deus vai nos livrar. Este é o grande problema. Qual é realmente nosso entendimento acerca do nosso relacionamento com Deus? Assim como no primeiro questionamento, muitos da igreja pensam que a nossa prosperidade, quando você entra na igreja, você ganha o cartão para a prosperidade. A prosperidade material, a prosperidade emocional afetiva, a prosperidade intelectual. Não, realmente, um cristão, um verdadeiro cristão, ele deixa de gastar dinheiro com vícios, bebida, festa, farra. A tendência é que ele vai utilizar melhor seu dinheiro e tem até o quê? Uma prosperidade material. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar rico. Deus não promete isso.
Pode ser que haja até uma melhoria na sua, o quê? Na sua prosperidade afetiva. Mas não quer dizer que o cristão vá se casar ou que vai ter um casamento feliz. Não, o cristão tem que batalhar por isso, sabendo que dia a dia que ele tem que trabalhar para um casamento realmente próspero. A prosperidade prometida por Deus, a prosperidade espiritual. Em outras palavras, a visão equivocada trazida pelo evangelho da prosperidade. Pois a segunda é: até que ponto nós seremos livrados por Deus de nossas escolhas mais? Vem aquela ideia trazida no Novo Testamento de que aqueles cujas obras eram falhas e seriam consumidos pelo fogo, no último momento seriam arrebatados. E não dá aquela ideia que se eu disse que aceitei o evangelho, no último momento serei arrebatado. No último momento eu serei salvo da condenação final. Mas o problema é que a Bíblia só considera realmente uma pessoa salva aquele que, de fato, sinceramente aceitou o sacrifício de Jesus Cristo e o domínio de Deus. Essa pessoa, por escolhas erradas, pode ter o quê? Pode se afastar de Deus, mas ele reconhece Deus de alguma forma. Ele pode ter uma visão distorcida de Deus, uma visão distorcida de sua missão. A essa pessoa que está nesse limiar é confundido com aquelas pessoas que, na verdade, nunca aceitaram a Deus ou que, em determinado momento, foram afastados de Deus por sua escolha pessoal. Essas pessoas podem ser comparadas às primeiras? Não cabe a nós julgar, irmãos. Eu não estou aqui para julgar se tal irmão vai para o céu, não. Mas sim, levar para cada irmão uma dúvida que ele tem em seu coração. Será que realmente eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a real natureza de Deus? Que realmente Deus quer de mim? Nós precisamos pensar direitinho sobre isso, irmãos. Porque essa é a natureza da fé. É a natureza da fé. Veja um paralelo que também está no livro de Joel, que a gente já viu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Joel utiliza a figura do beberrão. O beberrão eram aquelas pessoas do povo de Deus que estavam o quê? Completamente embriagadas com seu orgulho, com pecado. Essas pessoas que sentiam-se completamente seguras. Ah, Deus vai nos salvar. Deus vai livrar seu povo. Essa ideia que tem na mente, a Joel diz, lamentem, porque por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Em outras palavras, o vinho novo é porque o vinho, quando a uva era amassada no lagar e saía aquele suco que depois de algum tempo sofria uma certa fermentação, era o vinho novo. Com o tempo, o vinho tendia a azedar, ficar com sabor de vinagre. Então, aquele vinho novo podia representar o quê? A face boa do pecado. Ah, o pecado é muito bom, é gozo, maravilha. E a face amarga é o quê? É quando nós vamos sentir as consequências do pecado. Pois bem, essas pessoas estão gozando do pecado maravilhosamente, mas se consideram parte do povo de Deus e consideram que Deus tem que cumprir a promessa feita a eles, que os livraria, assim como livrou o povo do cativeiro do Egito. Eles iam ter uma grande decepção. Por quê? O vinho novo, o prazer que eles tinham da vida, seria tirada deles, porque eles iam sofrer um juízo também feito por um povo que não conhecia a Deus, rejeitava a Deus, ou seja, Deus ia utilizar os povos idólatras e ímpios para castigar o seu povo, e a destruição seria tão forte, que as próprias árvores elas seriam ressecadas, porque até suas cascas seriam retiradas.
com a retirada das cascas, a ave ficariam suscetíveis às doenças e provavelmente elas enfraqueceriam e morreriam. Então é isso, irmãos, que nós vamos pensar. Veja só, voltando, o que é que Abacuque ele coloca em relação a isso que nós estamos vendo? É isso que nós devemos colocar em nossas mentes, irmãos. Deus fez promessas para nós, mas nós devemos entender se nós estamos cumprindo a nossa parte mínima, qual é? Aceitar e permanecer fiel a Deus. Vamos errar? Vamos pecar? Sim. Vamos decepcionar a Deus? Sim. Mas precisamos ter aquele ânimo, entender as consequências do nosso pecado, entender a real natureza da fé. A fé está além do evangelho da prosperidade. A fé é a firme crença nas promessas de Deus. É tanto que ele coloca, não morreremos. Sim, ele está colocando na promessa que ele tinha a fé que Deus ainda iria, ele iria executar o juízo, contudo, o povo de Deus não seria completamente destruído. Ele começou a entender que o que aconteceu tantas vezes desde os tempos de juízo, o povo de Deus não seria destruído, haveria um renovo, haveria um remanescente. Esse remanescente, apesar que tinha problemas com Deus, eles ainda eram fiéis. Eles ainda buscavam a Deus dentro da sua fé limitada. Ou em outras palavras, apesar desse sentimento que ele tinha que o povo não iria ser totalmente destruído, ele mesmo assim ele não aceitava que um povo estrangeiro fosse utilizado como que para executar o juízo. Ele não conseguia aceitar isso. Mas, irmãos, nós temos que entender que o fato de Deus utilizar um povo estrangeiro, Deus estava dizendo, eu sou o Senhor de todos os povos, mas eu escolhi vocês. Era essa a ideia. Os judeus pensavam que Deus só era o Deus deles. Não. Deus era o Deus de todos os povos. Era importante que eles deveriam ter ideia da soberania universal de Deus para que depois entendessem o quê? A virada que foi a dispensação cristã. Quando a bênção da salvação passou a ser estendida a todos os povos. Já era colocada em algumas partes do Antigo Testamento, mas lá ficou completamente expressa. Vamos lá, a resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha só, coisa interessante. O profeta tinha entendido que o juízo viria. Aquela aparente prosperidade contra a qual ele protestou no seu primeiro questionamento, ela ia ser destruída pelo juízo que seria executado pelo povo estrangeiro, os caldeus, os babilônios. Aí o profeta diz, mas por que você utiliza os maus para castigar aqueles que com todos os problemas eram mais justos que eles? Aí o Deus respondeu, escreva a visão, ou seja, para que ele tivesse bem claro, ele transmitisse a visão do quê? Do juízo que viria. Em outras palavras, o homem sofreria as consequências do seu pecado. E ele diz, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta dele. Quem? Aquelas pessoas que, no meio do povo de Deus, estavam orgulhosos de suas realizações, estavam orgulhosos que pensavam que tinham enganado a Deus e assim tinham sobrepujado todos os outros, aqueles fracos, aqueles desamparados.
Esses foram suplantados e agora eles reinavam maravilhosamente. Aqueles que já eu disse que estavam bêbados, embriagados pelo vinho novo. Na verdade, estavam embriagados pelo seu orgulho. Mas Deus diz: mas o justo viverá pela sua fé. Essa vivência pela fé, nada mais, nada menos, esse é o núcleo do livro. É quando Deus diz: se você realmente é justo, você tem que ter a fé de que Deus está fazendo certo. Deus está realizando a sua vontade para atingir o seu fim de resgatar o seu povo do caminho do mal. Era isso que Deus estava querendo dizer para Abacuque na sua segunda resposta. Essa verdadeira essência da fé, que é a plena certeza de que Deus é bom e que Deus fará o melhor para o seu povo. Com isso, Abacuque, ele tem o quê? Ele pode então entender que o dilema que ele vivia, esse dilema, Deus havia respondido. Ele não compreendia totalmente o alcance das ações de Deus que realmente ele pretendia com aquele ato, mas ele confiava que, apesar de estar utilizando um povo estrangeiro para castigar aqueles que viviam numa aparente prosperidade, Deus estava, na verdade, querendo o bem para aqueles que realmente eram seu povo. Em outras palavras, irmãos, nós poderemos ter em nossas vidas esses dilemas espirituais quando nós não compreendemos a Deus e passamos a vacilar em nossa fé. Aí tem o quê? A postura correta que Abacuque diz, a postura que devemos ter diante desses dilemas. Qual deve ser? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque capítulo 2, versículo 1. A torre de vigia era o quê? Era um local elevado que ficava dentro das muralhas, em que a pessoa tinha uma visão bem ampla do que estava em volta da cidade. Era aquele primeiro que via o quê? O inimigo chegando. Ficarei na fortaleza e vigiarei para o que Deus me dirá. Em outras palavras, o cristão ele tem que ficar na fortaleza. Qual é a fortaleza? É Deus. Mesmo que eu tenha um dilema, mesmo que eu tenha dúvida, eu não posso me afastar de Deus devido a isso. Eu tenho que, na verdade, ficar ainda mais junto de Deus e ficar atento, feito alguém que está na torre de vigia, ao que Deus vai responder. Deus vai responder, sim, irmãos, aos nossos dilemas. Ele vai esclarecer. Aí é que tem um versículo em Tiago que diz muito bem isso. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. O que quer dizer isso? Eu estou em dúvida? Peça a Deus. Ele vai dar alegremente. Ele não vai me reprovar, me recriminar, porque eu tive dúvidas. É feito um professor disse na aula, não existe pergunta idiota. Não existe pergunta idiota, existe sim resposta idiota. Então, se você vai estar com um dilema espiritual sobre algo que para outro podemos dizer assim, irrelevante, mas para você é importante, peça a Deus sabedoria. Ele vai dar, ele vai dizer para você, homem de pouca fé, não. Porque você procurou a Deus, você não procurou um amigo, você não procurou outros deuses. Você procurou a Deus, ou seja, você ficou na fortaleza que é Deus. E quando você pediu, você está atento para a resposta dele. Precisamos estar cada vez mais junto a Deus, para que possamos buscar naquela fonte de sabedoria a resposta aos nossos dilemas espirituais que surgem a cada instante, porque nós vivemos num mundo complexo e imutável. Qual a postura correta? Qual a resposta correta? Qual o testemunho adequado? Deus irá responder para nós.
Qual decisão a tomar? Deus responderá para nós. Quem é Jesus Cristo? Deus responderá para nós. Qual é a função do Espírito Santo? Deus responderá para nós. Quem é Deus? Deus responderá para nós. O que Deus reservou para nós? Deus responderá para nós. Mas para isso eu tenho que estar o quê? Primeiro, procurar Deus, ficar na fortaleza. E segundo, estar atento à resposta dele, ansioso por essa resposta. Assim, com as duas respostas dadas por Deus, o dilema de Abacuque é respondido. Deus é soberano sobre toda a terra e ele utiliza o que é melhor para conduzir o seu povo aos seus caminhos. Se Deus utilizava povos ímpios para trazer juízo ao seu povo, queria demonstrar que, primeiro, o fato de eles terem um relacionamento com Deus não os livrava de sofrer as consequências de escolhas más. Que, ao ser derrotados pelos esses ímpios, mostrava que se você for praticar o jogo deles, você será sempre derrotado, porque eles vão até os extremos da ambição e da crueldade. Partindo do pressuposto que alguém que conhecia Deus, mesmo no pecado, ele vai ter alguns limites em suas ações, ele vai titubear e ser extremamente cruel, ser extremamente ambicioso, ele vai vacilar. Essa pessoa que não tem esse limite vai lá e vai destruí-lo. Outras palavras, Abacuque descobre que precisava ter uma confiança incondicional em relação a Deus, a sua vontade e as suas ações, porque Deus é bom. Baseado agora nessa segurança que ele passa a ter, ele começa então a responder algumas coisas. Por exemplo, o juízo sobre os ímpios. Assim como o vinho enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. Abacuque 2, versículo 5 e a primeira parte, versículo 6. Em outras palavras, está dizendo que esses povos, os ímpios, eles serão destruídos. E a destruição proveniente por eles vai servir para quê? Para uma zombaria para aqueles que pensavam que eram do povo de Deus, que negaram a Deus, estes serão humilhados. Eles serão humilhados. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. Em outras palavras, os ímpios serão humilhados. E junto com eles, o quê? Aqueles que se diziam do povo de Deus, que foram que seguir a cartilha dita por eles. Qual é o juízo sobre os cristãos? Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descobertos os pés a cabeça. Abacuque 3, versículos 12 e 13. Em outras palavras, Deus ele vai agir para resgatar o seu povo, para salvar o seu povo. Enquanto aos ímpios, tanto os ímpios que trazem o juízo, quanto os ímpios no meio do povo de Israel, seriam destruídos por Deus. Mas o povo de Deus seria salvo. Aí chegamos à essência da fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Em outras palavras, a fé ela não está baseada no aparente prosperidade. A fé não está baseada numa vida pacífica, como homens a entendem, uma vida sem problemas. Não. Mesmo que tudo ocorra contra nós,
Mesmo assim, a gente se alegra no Senhor e exulta em Deus, porque sabemos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito maior. E no final, nós seremos exaltados junto com Deus. Ou seja, nós devemos fugir da visão imediatista e buscar consolo na visão mediatista, ou seja, a visão mais ampla que temos quando nós procuramos o que? Em Deus a sabedoria. Assim nós teremos as respostas. Sabe, poderemos então enfrentar decepções na família, decepções na igreja, perdas importantes, perdas afetivas, sentimentais, decepções, perseguições. Nós podemos entender que tudo isto faz parte do plano para resgate do ser humano. Tudo faz parte desse plano. Tudo é uma oportunidade que venhamos exercer a nossa fé, venhamos descobrir o que realmente importa, o que realmente é importante. Assim, ao praticarmos a essência da fé, nós estaremos, nada mais nada menos, testemunhando acerca de Deus para todos. Com isso, irmãos, encerramos esta lição. E na semana que vem, nós vamos continuar as lições sobre os 12 profetas menores. Amém.